Vou dar meu boa tarde a Taurino Araújo, advogado criminalista. Muito boa tarde, bem-vindo à Sociedade Alerta. Boa tarde, Hilde. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes da sociedade. Afinal de contas, são 91 anos no ar, né? Uma grande honra estar aqui. É, exatamente. Olha, a gente daqui a pouquinho vai falar mais detalhes, porque vai acontecer o primeiro Congresso Internacional do Sistema Prisional, não é isso? É isso. E do século XXI. Mas antes eu queria que você pudesse trazer pra gente uma reflexão. A gente teve bem recente, no dia 20 de maio, aquela rebelião que resultou na morte de pelo menos 7 presos, né? Um caso que chocou Ampliou a todos. para 9. Pois é, e que deu um trabalho para reverter a situação, né? Ou seja, a polícia precisou de reforço constante para controlar. Existia inicialmente a informação de um controle, daqui a pouco se existia a informação de que a situação ainda era complicada lá dentro, e é um caso que chamou muita atenção e que preocupa, né? A condição hoje do nosso sistema prisional. Que avaliação que o senhor faz? Eu vou ler o seguinte, ó. Uma coisa que chama a atenção é que um daqueles presos, inclusive, ele já estava com alvará de soltura. E aí foi uma espécie de morte que não podia acontecer. Ou seja, você tem um sistema prisional superlotado, aí coisas desse tipo acontecem. Acontecem afrontas aos direitos humanos. Acontece também uma perplexidade na sociedade, disputa de facções. Uma coisa que que é muito interessante, que o Congresso vai debater, o Congresso Internacional sobre o Sistema Prisional no século XXI, é o seguinte, que na Suécia, por exemplo, os presídios estão fechando. Isso mostra que a questão do sistema prisional, ela é também uma questão de ordem social. Ou seja, então pretende trazer aí o intercâmbio de experiências, mostrando outras realidades, para que a gente entenda como é que funciona isso fora do Brasil e como a gente tem vivido hoje aqui em relação ao sistema prisional? Nós temos um sistema prisional superlotado, né? Enquanto lá eles possuem mais ou menos 50 presos por 100 mil habitantes, aqui a nossa realidade é uma realidade triste, são mais de 274 presos por 100 mil habitantes. O que falta então, Taurino? No caso, o que faltaria é o seguinte, nós precisamos avançar ainda mais na área social, porque os crimes eles têm gradação, eles vão dos mais leves aos mais bárbaros, e as penitenciárias elas têm sido verdadeiras universidades do crime. Ou seja, não ressocializa ninguém, é difícil. Muito pelo contrário, elas instrumentalizam para práticas criminosas ainda mais graves. Conservam ali no ambiente da criminalidade e acabam inclusive potencializando isso, né? É isso, até por uma lei natural, que você focaliza, se expande. Aí, no caso, a sociedade ela tem dado muito uma ênfase em termos de abrir presídios, abrir vagas em presídios, mas há uma questão de ordem social que precisa ser tratada preventivamente. O investimento tem que ser na contramão disso. É isso, na organização da sociedade, em benefícios em termos de saúde, de bem-estar, de infraestrutura. O ser humano que delinque, muitas vezes, é um ser humano desconectado em suas relações. Então, a sociedade humana, ela não pode responder com vingança, mas, na verdade, mostrar o nível de desenvolvimento humano que a sociedade vem alcançando. Então, seria outra forma de acolhimento, bem diferente do que a gente vê hoje no sistema prisional. É isso, porque, na verdade, é o seguinte, a criminalidade é como se fosse uma opção por um caminho. O comportamento delinquente, ele é chamado de comportamento desviante. E uma sociedade que se diz assim tão evoluída deve tratar isso aí de forma organizada. Na verdade, nós não precisamos de penas maiores, nós precisamos de penas efetivas. É um absurdo, por exemplo, que processos judiciais de toda ordem, eles demorem tanto tempo para serem julgados. É importante que aquele que delinque se defronte logo com a autoridade policial, se defronte logo com a promotoria e seja julgado o mais rápido possível. O tamanho da pena não é tão importante, o importante é que a pena seja efetiva e que aconteça. E ela tem que ter como finalidade a ordem e a ressocialização. E muitas vezes isso acaba sendo protelado, e aí a consequência disso... É isso, aí você se defronta até com a situação de alguém que deveria estar solto, sim, como na rebelião de Feira de Santana. Aí é uma peça de uma rebelião,
morre degolado e fica essa situação toda sem controle. Então, em crimes de menor potencial, há diversas saídas, diversas penas alternativas. Essa questão das tornozeleiras eletrônicas, esses modos de controle, essas penas alternativas, isso aí já vem sendo utilizado em diversos lugares do mundo com muita eficiência. Seria uma alternativa? Também é uma alternativa no Brasil. Na verdade, nós não precisamos superlotar o sistema prisional, abrindo mais vagas. O que nós precisamos é ter uma atitude de prevenção e de controle maiores, para que cada vez menos cidadãos se insiram no contexto da criminalidade. Aí, nesse sentido, todas as coisas como infraestrutura, saúde, educação, esporte, tudo isso, cultura, tudo isso vem a concorrer para que a juventude canalize as suas energias para algo... Não tenha nem tempo, nem espaço para pensar em algo que tenha... Porque até em nossas vidas acontece a mesma coisa. Uma pessoa diante de uma situação, ela pode ter um comportamento assertivo, agressivo ou não assertivo. Ou seja, a pessoa que está sempre ali no limite, a gente pode acertar, não pode errar, né? É isso, é. Aí quem tem um comportamento assertivo vai canalizar as energias de modo organizado para tentar resolver o problema. De modo agressivo vai apenas enveredar pelo terreno da violência, né? E o crime, como um desvio, ele sempre acaba contendo uma certa dose, né? Desse elemento de violência, de transgressão da ordem. E o que preocupa também é que estamos em meio a uma discussão da redução da maioridade penal. É isso, essa questão da redução da maioridade penal é o seguinte, você cria um sistema, porque o sistema penal, ele não tem como dar conta de questão infraestrutural. Sim. Você não vai resolver problema de infraestrutura, de desenvolvimento humano, aumentando a quantidade de pena, aumentando a quantidade de presos. O que você tem que fazer é o quê? É criar um sentido de ordem, criar um sentido de estruturação. Os grandes países do mundo, eles vêm fazendo isso. Nós temos experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, que levam jovens que fizeram pequenos comportamentos desviantes para o sistema prisional, para que eles possam observar como é triste a vida numa prisão, como é difícil alguém estar cerceado de sua liberdade. Aí, quer dizer, uma experiência dessa real... Já afasta ele, não quero ir para lá. Não quero ir para lá. O que é bem diferente aqui. É isso, é. A gente vê fotos com churrascos, com festas, com acesso a tecnologias, ou seja, algo completamente inadmissível. É isso, é. O sistema prisional, ele vem crescendo a duras penas, porque a quantidade de presos vem aumentando aí em 30% nos últimos 10 anos. Aí o que acontece? Aumenta o sistema, mas ao mesmo tempo o sistema fica ineficaz, porque na raiz algumas coisas já precisariam ser redirecionadas, tratadas. Foge do controle, né? Foge do controle. E essa questão do controle no sistema prisional, o que é que acontece? Fica parecendo que o medo é vendido como uma mercadoria, para que a sociedade se sinta totalmente aterrorizada. Aí até algumas coisas que não são manifestações de violência daquela ordem acabam sendo todas categorizadas de um mesmo modo. Tanto que uma coisa que causa incômodo a quem é especialista na área, toda vez que, por exemplo, há uma morte, uma agressão, aí diz, essa pessoa não tinha ficha suja com a polícia. Como se ter uma ficha suja com a polícia fosse uma autorização, né? Para cometer crime, né? Não, ele já tem passagem, então já era esperado que fizesse, né? Aí nós precisamos criar um sentido de ordem, de solidariedade diferente e pensar o sistema prisional como um microsistema num macrosistema. O Brasil, ele é um país enorme, importante no mundo. A Bahia é um estado enorme dentro do Brasil. Nós somos 15 milhões de baianos e temos que pensar o sistema prisional como uma perspectiva para a cidadania. É justamente isso que o Congresso Internacional sobre o Sistema Prisional no século XXI, que vai acontecer aqui em Salvador, entre 31 de julho e 2 de agosto, vai tratar, né?
4h44 pela Rádio Sociedade. Os valores estão mesmo invertidos, né, Taurino? Por isso estamos também vivendo tantas dificuldades e crueldades também, né, ao mesmo tempo. Eu estou conversando com Taurino Araújo, advogado criminalista, falando de um congresso que vai acontecer em Salvador, mas também avaliando o atual sistema prisional do Brasil, e não é diferente na Bahia, viu, minha gente? A gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho eu volto com este bate-papo para que a gente possa falar um pouquinho mais também sobre esse congresso. 4h45, até já. Você está ouvindo pela 740 AM. Sociedade Alerta. 4h48 na Sociedade. Você está ouvindo pela 740 AM. Sociedade Alerta. Lula Braga. Tô na área, tô no ar, de volta pela Rádio Sociedade da Bahia. Vou retomar também o meu bate-papo com Taurino Araújo, advogado criminalista, que falava sobre o primeiro Congresso Internacional sobre o Sistema Prisional. E tenho junto com a gente aqui no estúdio a Arlene Martins, pedagoga. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ula, obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. E esse congresso promove uma integração, inclusive, com universidades, é isso? Isso, nós temos a grande honra de estarmos sendo chancelados pela UFBA, UFSAL e UNEB, as 3 maiores universidades, né, de realmente certificar a participação de todos os participantes neste congresso, que é um grande evento, é um grande marco, somente para a Bahia. Né, como você bem disse, é o primeiro congresso que acontece no Brasil e a Bahia sendo sediada. E o que eu acho mais importante, porque isso nos dá esperança, né, doutor Taurino, como um dos nossos grandes palestrantes aqui da Bahia, é a questão do apoio do governo federal e o governo estadual para esse debate. Ou seja, existe uma preocupação em mudar a realidade que está, pelo menos isso, né, Taurino? É um evento grande, um evento que envolve governo, negócios, educação, terceiro setor. Agora, quando a gente fala Bahia sediando, né, esse primeiro congresso, há um motivo específico? É porque a nossa situação é mais crítica? O Brasil nasceu na Bahia, Ilma. O Brasil nasceu na Bahia. Não, e eu acho assim, é um governo que vem para o debate, para o enfrentamento, graças a Deus, porque é uma situação, como você diz, não é, né, um privilégio só do Brasil, não, é mundial, é uma crise mundial o sistema prisional, alguns países que estão dando exemplo e através da educação, e nós estamos tendo essa oportunidade a situação existe e nós vamos enfrentar e vamos debater. Claro, não pode fechar os olhos, que é pior. Claro. Que a tendência, inclusive, é piorar, né? Isso, e o objetivo, lógico, deste congresso é ter essa troca de experiências entre os países convidados, Portugal, Chile, Estados Unidos e Angola. São palestrantes, inclusive, de fora? Isso, Estados Unidos, Portugal, Chile, Angola, todos confirmados, claro, do Brasil. Então é uma troca de experiência e ao longo desses 2 dias e meio, vai ser bem puxado, são 25 horas, né, de carga horária, de fazermos encaminhamento e fazemos a carta para encaminhar o governo do estado e o governo federal. Isso que eu ia perguntar, ou seja, é mais do que uma discussão e uma troca de experiências. É a tentativa de se criar alternativas para mudar. Claro, Lula, claro, e a gente vai trazer aqui, uma das maiores autoridades em pena de morte nos Estados Unidos, que é Richard Dieter. Aí ele vem dar o depoimento dele, dizendo que a pena de morte ela é cara, inviável, ineficaz, porque até nos Estados Unidos, que tem uma experiência prisional rigorosa, os promotores eles vêm optando pela prisão perpétua, porque pelo menos ela pode ser revertida no caso de algum erro. E também no caso, na experiência americana também, demonstrar-se que essa medida extrema, ela só é aplicada em casos extremos também. Ou seja, lá o sistema prisional já está num estágio de um maior controle. E aí existe uma série de questões que precisam ser pensadas e que vão ao derredor, né? Envolvendo essa questão de negócios, governo, educação, terceiro setor. E o importante também nesse debate, onde nós estamos tendo também a participação, né, da CUT, através do presidente Cedro, do Sindipé do Bahia, o presidente, o David Bacelar, que inclusive é o coordenador científico, né, deste congresso, Sindipoc. Ou seja, algumas categorias envolvidas. Isso. A quem se destina especificamente esse encontro? Olha, a princípio são estudantes, mas estamos sendo muito procurados também pelos profissionais da área do direito, da psicologia, serviço social, a pedagogia, administração, ou seja, todos os agentes envolvidos realmente de alguma neste forma, processo de transformação. E como diz o caro, né, doutor Taurino, e tudo passa pela educação, né? E o tema é multidisciplinar, né? Porque desde que a sociedade se entende por sociedade, desde que as cidades começaram a ser povoadas, há uma preocupação muito grande sobre o que fazer com os marginais,
os loucos, os delinquentes. Ou seja, às vezes a sociedade quer levar para debaixo do tapete, né? E esse apoio... E resolver o problema dessa forma, e acha que vamos solucionar o problema do mundo, né? Aí foi uma atitude muito bonita do governo estadual, do governo federal, no sentido de apoiar essa iniciativa, os sindicatos também participando, a CUT, mostrando que não estão preocupados apenas com questões de ordem patrimonial, financeira, mas também em agregar a sociedade local, né? E Salvador é aquela cidade estratégica no mundo. Os palestrantes, de um modo geral, estão muito empolgados em virem para essa cidade que foi, no passado, o principal centro da América, né? A cidade mais importante do nosso continente, a primeira capital do Brasil. Então tem todo o significado, né? Buscar o problema e a solução nessa grande nascente do Brasil, né? Esse grande país promissor do século XXI. Que bom, queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no Sociedade Alerta, Taurino Araújo, advogado criminalista, e também Arlene Martins, pedagoga, certo? E a gente fica então aguardando dia 31 de julho e a 2 de agosto o congresso sendo sediado aqui em Salvador, não é isso? Com certeza. Isso, nós queremos agradecer esse espaço, convidar desde já a sua presença lá no nosso congresso. E quem quiser mais informações, entrar no Face do Sistema Prisional ou através do telefone 9947-4002. Pode repetir? 9947-4002. Ok, então, são 4h54 pela Rádio Sociedade da Bahia. Estávamos falando sobre o primeiro Congresso Internacional sobre o Sistema Prisional no século XXI, que vai acontecer aqui na capital baiana.